Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, espero que todos estejam bem, prazer enorme ter vocês aqui comigo me acompanhando. Hoje eu gostaria de comentar sobre Psycho 2, Psicose 2, filme de 1983, dirigido por Richard Franklin, com o roteiro de Tom Holland. É uma sequência direta do filme clássico original. Primeiramente, eu gostaria aqui de deixar claro para vocês que Psicose, de Alfred Hitchcock, de 1960, é uma obra irretocável, um grande clássico da sétima arte. Um filme impecável a ponto de ser um dos melhores filmes de suspense de todos os tempos, livre de qualquer comparação ou semelhança. Uma obra única que, de fato, ela já está há muito tempo imortalizada, nos corações dos cinéfilos. Bom, eu entendo perfeitamente aqueles que têm um carinho enorme por esse filme, aqueles que gostam de Psicose 2, e também entendo perfeitamente aqueles que não gostam nem um pouco desse filme, tá? Porém, vamos abrir aqui espaço então para a nossa breve contextualização de sempre sobre os bastidores do projeto. O autor original de Psicose, o Robert Bloch, ele escreveu a própria versão de Psicose 2, porém o estúdio, a Universal, acabou rejeitando a obra, tá? Por alguns motivos, que é o seguinte: a Universal, ela detinha os direitos para uma sequência cinematográfica do filme de Alfred Hitchcock, porém eles odiaram completamente o enredo proposto pelo Robert Bloch, pois eles queriam então uma franquia lucrativa focada no Norman Bates. E aí o estúdio sugeriu que o Robert Bloch abandonasse esse projeto, porque no início do filme, aí eu vou ter que dar um spoiler aqui de Psicose 2, o romance de Robert Bloch, é que é o seguinte: no início do livro você tem a morte prematura então do Norman Bates, e aí essa morte precoce iria de certa forma arruinar o marketing que a Universal tinha em torno do personagem. E aí a Universal tentou convencer o Robert Bloch a não publicar o livro Psicose 2, tá? Eles rejeitaram totalmente, a ideia do Bloch, e aí eles fizeram o quê? A Universal acabou decidindo então produzir um filme totalmente diferente, com um roteiro próprio e com um desenvolvimento, um encaminhamento totalmente diferente do que era proposto pelo Robert Bloch no livro. E aí, como eu falei, no livro você tinha, inicialmente a morte do Norman Bates, uma morte precoce ali na história, e aí o livro ao mesmo tempo também servia como uma sátira ácida à obsessão de Hollywood, à obsessão do gênero terror, pelo subgênero slasher, que vivia o seu período de ouro, de grande popularidade no final da década de 70, início da década de 80. E aí é o seguinte: a Universal conseguiu novamente o contrato de Anthony Perkins para retornar como Norman Bates. O assistente de direção do filme original, o Hilton Green, foi promovido a produtor. E aí, para a cadeira de diretor, o estúdio acabou então contratando o Richard Franklin, que não era só um grande estudante sobre o Alfred Hitchcock, mas também era amigo de Alfred Hitchcock. O Richard Franklin, enquanto estudava cinema na Universidade do Sul da Califórnia, a USC, em 1967, tentou organizar uma exibição de um grande filme, Festim Diabólico de 1948. Daí ele ligou para a casa de Hitchcock e, para surpresa dele, o próprio atendeu. E aí depois disso, eles tiveram, claro, uma grande amizade. Franklin convidou inclusive o Hitchcock, para uma palestra, na universidade, para que ele fosse dar uma palestra, e a partir desse encontro passou a ser convidado pelo próprio Hitchcock para visitá-lo nos sets de filmagem. E antes de dirigir Psicose 2, o Richard Franklin também buscou conseguir a aprovação da filha de Hitchcock para garantir que o filme honrasse o legado do diretor, visto que o filme começou a ser produzido 2 anos após a morte do mestre Alfred Hitchcock, mestre do suspense. Ambientado 22 anos após o primeiro filme, a trama acompanha Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins, após sua libertação do manicômio e seu retorno à casa e ao Bates Motel, para retomar uma vida normal. No entanto, seu passado conturbado continua a assombrá-lo enquanto alguém começa a assassinar as pessoas ao seu redor.
Logo no início, né, logo na introdução do filme, você já tem uma cena que serve como tributo, né, uma cena para homenagear o Alfred Hitchcock, que é a eterna e icônica cena do chuveiro que mudou a linguagem cinematográfica para sempre, tá? Uma grande prestação de tributo. E aí, com isso, você tem o desenvolvimento da história. Bom, o suspense desse filme, no entanto, né, ele não gira em torno da história em si, mas ele acaba girando em torno da imprevisibilidade já construída, né, no filme clássico. Por exemplo, você tem um contato do Norman Bates com objetos icônicos, como as chaves, né, você tem a primeira interação dele com a faca, e você tem também coisas que remetem ao filme original, como a aparição de bilhetes misteriosos. Sem contar algumas tomadas, posicionamentos e ângulos que remetem muito ao filme original, mostrando que Richard Franklin, o diretor, realmente era um grande fã de Hitchcock, ao homenageá-lo com algumas cenas que até têm um certo valor de produção, sim, tá? E aí, claro, como já era esperado, você tem um encaminhamento final, né, voltado para um plot twist, tá? Para uma reviravolta que muitos até dizem que é o ponto baixo desse filme, né? O plot twist não é muito legal, né? Eu também concordo, tá? Eu também não gosto do encaminhamento final, esse plot twist, tá? E um problema também que eu tenho com esse filme é a ordem das mortes, né? Que acaba se tornando bastante confusa por conta da montagem e edição, que ao meu ver também não é muito boa em alguns momentos aqui nesse filme, tá? Um dos grandes problemas que eu tenho com esse filme é isso. É a montagem e edição, porque você percebe que algumas transições de cena não fazem sentido ou parece que precisavam de um complemento a mais. É claro que você tentar articular uma sequência, você querer direcionar uma sequência, né, de um filme clássico já consagrado é bastante difícil. Claro que fica esse peso simbólico, né, porque o primeiro filme ele te entrega início, meio e fim, tá? Te entrega uma história bem compacta, né? E assim, um roteiro bem estruturado. Aquele era o fim do Norman Bates. E aí como você faria para trazer o Norman Bates novamente, né? Então por isso que o estúdio, a Universal, recusou totalmente o roteiro proposto pelo Robert Bloch, porque o Robert Bloch matava o Norman Bates bem no início da história. Então isso aí iria prejudicar o marketing do filme em torno do Anthony Perkins, tá? Que é a figura central disso. Porém, no entanto, se você for tirar o peso simbólico do filme original e tentar curtir esse filme como uma entrada isolada, né, como um thriller psicológico da década de 80, eu acredito que funciona. Você tem até que uma ótima opção de entretenimento, tá? Só que, obviamente, né, numa comparação lado a lado não tem como ser feita, né, desse filme com o filme original. Mas, como eu falei, de qualquer forma, esse filme, para mim, ele é muito divisivo, muitos acabam gostando e muitos também dizem que é um filme ruim, né? Muitos não gostam desse projeto. Só que no filme, basicamente, você tem o seguinte: 90 minutos, o filme meio que faz você sentir pena do Norman Bates, e aí nos minutos finais você tem um plot twist, tá? Que pra mim, ao meu ver, é um pouco fraco, né? Mas enfim, é uma sequência desnecessária? Com certeza, é uma sequência desnecessária. Porém, esse filme, pra mim, ele tá longe de ser um péssimo filme, tá? Tem uma boa trilha sonora, claro que não tem como comparar com a trilha sonora magnífica do primeiro filme de Bernard Herrmann, que é uma das mais eficientes da história do cinema, mas você tem aqui uma trilha que se sustenta por si só. Se você for fazer um resumo das melhores trilhas do gênero terror da década de 80, não tem como deixar a trilha de Jerry Goldsmith de Psicose 2 de fora, tá? O filme foi pensado inicialmente para ser um filme distribuído na TV a cabo, mas é um filme que acabou tendo um orçamento de 5 milhões e teve uma receita, né, teve, né, um valor de arrecadação de 34 milhões, tá? É um filme que consegue funcionar, tá, como um thriller psicológico. Bom, eu fecho Psicose 2 com nota 5. Bom, esse seria meu comentário, minha análise por hoje. Eu vou fechando por aqui. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Forte abraço. Por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.